Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o caminho de mesa Andréia Medina. Esse caminho de mesa tem como base aqui o barbante número 4. Para produzi-lo, você vai utilizar em torno aí de 1,2 kg do barbante número 4 para fazer a base do caminho de mesa e aqui o miolo das flores. Essa flor aqui é a flor multicolor. Ela tem a videoaula aqui em nosso canal. Aqui na videoaula, ela foi produzida com barbante número 6. Para fazer o caminho de mesa, eu utilizei a linha Charme da Círculo. Essa aqui é um tom de laranja mesclado. Nós vamos fazer 16 flores multicolor. 12 eu vou utilizar aqui para os módulos do caminho de mesa e as outras 4 serão aplicadas depois aqui ao meio, para preencher esse espaço que vai ficar entre os módulos. Para cada uma das flores eu vou utilizar uma pérola aqui de acabamento, então nós vamos utilizar um total de 16 pérolas. A agulha de trabalho é a número 2, tanto para fazer a flor quanto para fazer aqui a base do caminho de mesa. Essa flor, depois de produzida com a linha Charme, terá 9 centímetros de diâmetro. O caminho de mesa, depois de produzido, aqui na parte mais larga, onde nós temos aqui os 2 módulos, um ao lado do outro, ficou com 52 centímetros e no comprimento serão 1,80 m. Ok? Espero que vocês gostem. Esse trabalho aqui será um trabalho que depois, enquanto mais lavado, mais bonito vai ficar, porque ele tem um sistema onde os pontos ficam bem unidos. A flor também é uma flor rasteirinha, então, com o passar do tempo, as pétalas não vão se abrir, não vão desmontar, e você terá seu trabalho sempre bonito aí com cara de novo. Ok, meninas? Espero que vocês gostem. Ao montar os módulos, é bem fácil a forma da montagem. Prestem atenção aqui na hora aqui da união de um módulo com o outro. Se você fizer como eu fiz aqui, como eu explico na videoaula, o acabamento vai ficar muito bonito. E aqui, ao meio, onde depois nós vamos preencher com barbante também número 4 e a flor multicolor, ele tem um aspecto muito bonito aqui, onde vai dar um charme a mais aí no seu caminho de mesa, ok? Espero que vocês gostem da nossa videoaula, então vamos começar. Para começarmos o nosso trabalho, nós vamos utilizar como base a flor multicolor. Essa flor é uma flor que tem a videoaula dela aqui em nosso canal. Eu vou deixar o link da videoaula logo abaixo aí nos comentários. Essa flor aqui, o miolo dela foi trabalhado com o barbante natural número 4 e as pétalas foram trabalhadas com fio Charme da Círculo. Esse aqui é um laranja mesclado, mas aí na sua casa você vai usar a cor que você queira. Para produzir a flor, eu utilizei a agulha número 2, que vai ser a mesma agulha que nós vamos fazer a base do nosso caminho de mesa. Nós vamos utilizar um total de 16 flores aqui em nosso caminho de mesa. Nós vamos fazer 12 módulos, que é esse módulo que nós vamos fazer agora, trabalhando sempre na base aqui, começando pela flor aqui atrás, aqui na flor. Ela tem pequenas alças aqui atrás. Então, nós temos aqui 12 alças. Atrás de cada pétala, eu tenho aqui uma alça. Vamos começar trabalhando nessas alças. Essa é uma flor de 12 pétalas. Então, caso você não queira utilizar essa flor, você pode utilizar uma outra flor também que tenha 12 pétalas, ok? Então, como vamos fazer 16 flores, nós vamos utilizar aqui, então, 16 pérolas
número 8 para dar acabamento em cada uma das flores. Então, vou fazer 4 flores, vou deixá-las reservadas e as outras 12 flores nós vamos fazer os módulos que vamos começar agora. Para trabalhar a base do módulo, nós vamos trabalhar com o barbante natural número 4. A agulha de trabalho será sempre a número 2, tanto para produzir as flores, quanto agora para produzir a base do caminho de mesa, ok? Então, nós vamos começar prendendo o fio na agulha. Venho aqui em uma das pétalas aqui, em uma das alcinhas aqui de trás da flor. E prendo com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente e na mesma alça eu faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntes de separação, passo para a próxima alça e vou trabalhar um bloco de 4 pontos altos. Faço mais 2 correntes, passo para a próxima alça e trabalho mais um bloco de 4 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, fazendo em cada alça que eu tenho aqui, na base da flor, um bloco de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui o último bloco, eu faço as 2 correntes, vou aqui nessa primeira corrente que eu fiz logo depois do ponto baixo, onde iniciei a carreira, e prendo com um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. Então, ficou dessa forma. Virando aqui a parte de trás, você terá essa visão. Então, nós temos aqui em cada alça da flor, bloquinhos de 4 pontos, sempre separados por 2 correntes, ok? Agora, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. E no próximo ponto de base, também faço um ponto baixíssimo. Então, já aqui no terceiro ponto que eu tenho aqui do bloquinho, eu vou subir 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. Aqui nessa alça que eu tenho na base de 2 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Então, formei aqui um bloquinho de 5 pontos. Faço 2 correntes de separação, passo para o próximo bloco, salto os primeiros 2 pontos de base, já no terceiro ponto, eu trabalho um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e faço mais um ponto alto. Passo para a alça e faço 3 pontos altos. Formando assim um bloco de 5 pontos altos. Faço 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base. A partir do próximo, eu faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço mais um ponto alto. E na próxima alça, faço mais 3 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando, então, 5 pontos altos. Aqui nessa carreira, os blocos, então, passam a ter 5 pontos altos. Vou sempre ter as 2 correntes de separação e saltar sempre os primeiros 2 pontos de base. Os primeiros 2 pontos do bloco, eu vou fazer um em cada ponto de base.
E os outros 3 pontos eu faço na alça. Vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu faço as 2 correntes e vou vir aqui na segunda corrente que iniciei a carreira e prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Então, nessa segunda carreira, os nossos blocos passaram a ter 5 pontos altos. Ok? Então, vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo, e no próximo faço mais um ponto baixíssimo. Então, estou com meu fio aqui no terceiro ponto de base. Então, para começar, eu vou fazer 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No outro, faço mais um ponto alto. Então, já tenho 3 pontos aqui. Nessa alça que tenho na base, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, o bloco passou a ter nessa carreira 7 pontos. Faço 2 correntes de separação, salto 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto de base, eu vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço mais 4 pontos altos. Então, o bloco ficou com 7 pontos. Faço 2 correntes, salto os próximos 2 pontos de base e vou trabalhar 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E na alça, faço 4 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, trabalhando 7 pontos em cada bloco. Lembrando que nessa carreira, a alça já passa a ter 4 pontos aqui dentro de cada alça. E entre os blocos vão ser sempre 2 correntes de separação. Vou completar a carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer as 2 correntes de separação, eu venho aqui nessa segunda corrente que iniciei a carreira e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Os blocos nessa carreira passaram a ter 7 pontos altos, ok? Então, para iniciarmos agora a quarta carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. No próximo, também faço mais um ponto baixíssimo e no próximo, faço um ponto baixíssimo. A partir aqui dessa carreira, os primeiros 3 pontos aqui do bloco ficarão sempre vazios. Então, nós vamos começar a trabalhar a partir do 4º ponto de base, ok? Então, lembrando que aqui na quarta carreira, os primeiros 3 pontos aqui que nós temos nos blocos da carreira anterior sempre vão ficar vazios. Nas outras carreiras, nós deixamos apenas os 2 primeiros pontos vazios e a partir da quarta carreira será os primeiros 3 pontos de base é que ficarão vazios. Então, aqui já no 4º ponto de base, eu faço 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 4 pontos aqui em cima do bloco. E aqui na alça, eu faço mais 4 pontos altos. Totalizando assim, 8 pontos altos. Faço 2 correntes, vou saltar os próximos 3 pontos de base,
No quarto ponto, eu faço um ponto alto. Eu vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiquei aqui com 4 pontos e aqui na alça, faço mais 4 pontos altos. Então, formei o bloco de 8 pontos altos. Faço 2 correntes, salto os próximos 3 pontos de base e a partir do quarto ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. E aqui na alça, faço mais 4 pontos altos. Então, nessa quarta carreira, os meus blocos vão ser feitos sempre com 8 pontos altos. E entre eles, nós continuamos a fazer as 2 correntes de separação. Eu vou completar a carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui as 2 últimas correntes de separação, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Os nossos blocos passaram a ter 8 pontos altos aqui nessa quarta carreira. Para começar agora a quinta carreira, eu vou trabalhar da mesma forma, trazendo o fio até o quarto ponto de base. Então, passo para o próximo ponto fazendo um ponto baixíssimo. No próximo, faço mais um ponto baixíssimo. E no próximo, mais um ponto baixíssimo. Então, aqui eu tenho o meu fio já aqui no quarto ponto de base. Faço 2 correntes e vou trabalhar mais 4 pontos altos, um em cada ponto de base. Aqui dentro da alça, eu faço 4 pontos altos. Então, fiquei aqui com um bloco com 9 pontos. Faço 2 correntes de separação, salto 3 pontos de base e vou trabalhar 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço mais 4 pontos altos. Formando assim um bloco de 9 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência de blocos de 9 pontos altos, aqui nessa quinta carreira. Em cima do bloco vão ficar 5 pontos altos, sempre deixando os primeiros 3 pontos vazios. E aqui na alça, eu trabalho mais 4 pontos altos. Entre um bloco e outro, nós vamos fazer sempre 2 correntes de separação. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, eu faço 2 correntes, venho aqui nessa segunda corrente que iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Para as meninas aí que acharem que vai começar a embabadar, como aqui na hora que eu coloco na mesa e que dá uma pequena voltinha,
Isso quer dizer que aqui por baixo, aqui nos primeiros pontos, ele tá repuxando. Para consertar é só você passar a mão aqui de dentro para fora, que vai ficar certinho, ok? Então, aqui nós temos 5 carreiras prontas. Nessa quinta carreira, o nosso bloco passou a ter 9 pontos altos. Para começar agora a sexta carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimos novamente aqui até o quarto ponto de base. Então, passo para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo, faço mais um ponto baixíssimo. E no próximo, mais um ponto baixíssimo. Então, tenho fio aqui agora no quarto ponto de base. Vou fazer 2 correntes. E agora, vou trabalhar mais 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Passo aqui para a alça e faço mais 4 pontos altos. Então, formei aqui o bloco com 10 pontos. Faço 2 correntes, salto os primeiros 3 pontos de base do próximo bloco. A partir do quarto ponto, eu vou fazer 6 pontos altos, um em cada ponto de base. E na alça, eu trabalho mais 4 pontos altos, formando assim um bloco de 10 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e entre os blocos eu continuo trabalhando as 2 correntes de separação. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós temos aqui 6 carreiras prontas e nessa sexta carreira, os blocos passaram a ter 10 pontos altos, ok? Para começar agora a próxima carreira, eu vou fazer no próximo ponto de base um ponto baixíssimo. No próximo, também faço um ponto baixíssimo. E no próximo, mais um ponto baixíssimo. Então, estou aqui no quarto ponto de base. Então, faço 2 correntes. E vou fazer mais 6 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, eu faço mais 4 pontos altos. Então, formei aqui um bloco de 11 pontos. Faço 2 correntes, salto os primeiros 3 pontos de base aqui do próximo bloco. E a partir do quarto ponto, eu vou trabalhar um total de 7 pontos altos. Na alça, eu faço mais 4 pontos altos, formando um total de 11 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência, fazendo os blocos de 11 pontos altos aqui por toda a carreira, sempre separados por 2 correntes. Vou completar a carreira, quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você.
Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda corrente que iniciei. Então, nós temos aqui 7 carreiras prontas. E nessa 7ª carreira, nós ficamos com 11 pontos altos aqui em cada bloco, ok? Então, para começarmos agora a carreira de número 8, eu passo para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. No próximo, faço mais um ponto baixíssimo e no próximo, mais um ponto baixíssimo. Então, fiquei com 3 pontos vazios aqui ao princípio. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou fazer mais 7 pontos altos, um em cada ponto de base. Chegando aqui na alça, eu vou trabalhar mais 4 pontos altos. Então, fiquei aqui com um bloco de 12 pontos. Agora, eu faço 2 correntes, vou saltar os próximos 3 pontos que tenho na base e vou trabalhar mais 8 pontos altos, um em cada ponto de base. Feito esses primeiros 8 pontos aqui em cima do bloco, aqui na alça, eu faço mais 4 pontos altos. Completo assim um bloco de 12 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência, trabalhando aqui 12 pontos aqui em cada bloco. 8 ficam aqui em cima dos pontos de base, os últimos 4 aqui na alça. E aqui, para iniciar, de um bloco para o outro, eu sempre faço 2 correntes e salto os primeiros 3 pontos de base. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando a carreira, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer as últimas 2 correntes, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei. Então, tem o meu módulo aqui com 8 carreiras prontas. Nessa 8ª carreira, nós tivemos aqui 12 pontos em cada um dos blocos. A partir daqui, eu vou cortar o fio. Vou puxar a ponta aqui pra fora. Vou virar aqui na parte de trás. Vou colocar a minha agulha aqui de baixo pra cima, que pegar a ponta do fio e vou trazer aqui pra baixo. Com o fio um pouquinho aqui embaixo, eu vou dividi-lo em 2 partes. Uma das partes eu vou passar aqui em um pedacinho do ponto que eu tenho lateral aqui a sobra do fio e vou fazer 3 nós. O primeiro eu faço firme, mas sem repuxar muito, para não danificar o ponto de base, e os outros 2 eu vou fazer bem firmes. Feito o nó, agora eu vou cortar o excesso. Faço isso aqui nessa sobra
E faço o mesmo aqui nessa primeira sobra que eu tenho aqui do fio. Vou também dividi-la em duas partes. Trago uma das partes aqui para baixo do ponto que eu tenho na lateral. E agora eu vou fazer o mesmo sistema dos 3 nós. Eu vou fazer um total de 12 módulos. Então, aqui eu tenho o primeiro módulo. Então, vou fazer mais 11 vezes, trabalhar da mesma forma, para formar aqui os 12 módulos. Vou virar aqui para frente, para você poder visualizar como ficou. Então, tem o primeiro módulo, vou fazer mais 11 e depois, com todos os módulos prontos, eu volto trabalhando aqui para fazer a emenda dos módulos, para você ver como é que nós vamos costurar um módulo ao outro. Com todos os módulos já prontos, eu vou fazer a união aqui de 2 módulos, para você entender como é que nós vamos unir um módulo ao outro. Então, eu tenho os meus 2 módulos virados aqui para o lado direito. Eu vou colocar aqui um de frente para o outro. Então, aqui, eu vou ter os dois. Se eu virar aqui, a visão que eu tenho é do lado avesso aqui dos módulos, ok? Então, eu vou pegar aqui um bloquinho ao outro. Vou unir aqui um bloco. E aqui essas 2 alças que eu tenho entre os blocos. Então, aqui nos meus blocos, aqui nessa última carreira, nós fizemos 12 pontos. Vou começar aqui trabalhando aqui nas 2 correntes antes do bloco e depois aqui nas 2 correntes depois do bloco. Então, virado aqui, eu vou pegar o fio natural que nós estávamos trabalhando e vou prendê-lo aqui na agulha. Agora, eu venho aqui nessa corrente aqui, eu tenho uma alcinha de 2 correntes anterior ao bloco que eu vou escolher. Então, aqui, nesse momento, fazendo a união de apenas 2 blocos, de 2 módulos, eu vou escolher qualquer um dos blocos. Então, peguei aqui essa alcinha de cima da primeira corrente, venho aqui no outro módulo, também pego a alcinha de cima, apenas uma alcinha de cada módulo. Passo o fio aqui pela agulha e conduzo ele aqui. E trago aqui para essa laçada aqui na agulha. Então, vou prender com pontos baixíssimos. Passo aqui para a próxima corrente, que tenho, pegando apenas a alcinha de cima. No outro módulo, também pego apenas a alça de cima e faço um ponto baixíssimo. Chegando aqui no bloco, eu vou trabalhar sempre aqui pegando apenas uma alça de cada módulo, sempre a alça de cima. E vou prendendo com um ponto baixíssimo. Sempre trabalhando apenas na alça de cima aqui. De cada um dos blocos, eu pego apenas uma alcinha. No primeiro bloco aqui, pego uma alcinha, passo para o outro módulo aqui, pego apenas uma outra alcinha.
Terminado aqui os pontos do bloco, eu vou agora fazer isso nessas últimas duas correntes aqui da próxima alça. Então, eu fiz aqui um total de 16 pontos baixíssimos. 2 aqui nas duas alças antes do bloco, mais 12 aqui em cima do bloco e mais 2 aqui na última alça. Feito isso aqui, eu vou cortar o fio, passo a ponta aqui por dentro da laçada e depois esses fios aqui já podem ser arrematados, da mesma forma que nós arrematamos os outros fios aqui do bloco. Quando você virar aqui pra frente, você terá essa costura aqui. A costura vai ficar perfeita aqui, vai ficar bem delicado aqui, na frente do seu trabalho. E depois é só você arrematar essas sobras aqui do fio. Então, nós temos aqui os módulos presos, aqui em uma das laterais. Para prender aqui o próximo módulo, eu vou agora dar uma distância aqui de 2 blocos, aqui da costura que eu já tenho pronta. Eu vou dar essa distância aqui de 2 blocos, então, vou costurar esse outro bloco aqui. Então, quando eu costurar, aqui, eu vou ficar com esse espaço aqui de 2 blocos aqui sobrando de uma costura para outra. Então, escolhido aqui, a partir daqui eu já tenho que escolher a posição certa da costura que nós vamos fazer, que vão ter essa distância aqui dos 2 blocos. Então, vou começar a costurar nesse bloco aqui, nessa distância aqui, nessa primeira corrente aqui das alcinhas antes do bloco. Então, aqui eu vou pegar esse outro módulo que eu tenho solto, vou colocar aqui pelo avesso também. Então, eu vou prender o fio na agulha. Sempre pegando apenas a alcinha de cima. E vou fazer essa mesma costura trabalhando sempre aqui apenas na alça de cima. Eu vou fazer 2 pontos baixíssimos na alça que eu tenho antes do bloco. Aqui no bloco eu vou unindo um ponto ao outro, sempre trabalhando apenas na alça de cima aqui de cada um dos blocos. Depois aqui do bloco, eu vou também fazer um ponto baixíssimo aqui na próxima corrente. E mais um ponto baixíssimo na outra corrente, para costurar aqui também essas duas alças que eu tenho entre os blocos. Feito isso aqui, é só cortar novamente o fio. Quando você virar aqui, você terá a costura
novamente, vou aproximar aqui novamente, para você ver a costura. Se você abrir, você vai ter essa visão aqui, ok? Então, aqui você vai perceber agora que nós ficamos aqui com 2 blocos vazios aqui nessa parte interna. Então, nessa outra lateral aqui, eu vou colocar agora um outro módulo. Aqui também eu dou essa distância de 2 blocos. Vou fazer a costura aqui, costurando aqui, o bloco aqui um no outro. E aqui, para unir agora esse bloco aqui um do outro, também vão ficar 2 blocos vazios aqui. Nesse espaço aqui também serão 2 blocos vazios e vou costurar dessa forma. Então, no final, você terá esse espaço aqui vazio. Eu vou colocar 5 módulos aqui à esquerda do meu trabalho e 5 módulos aqui à direita do trabalho. Então, serão 5 módulos assim, 5 assim, depois eu vou costurar com você o módulo das quinas aqui do nosso caminho de mesa. Então, vou costurar os meus módulos da mesma forma que estou fazendo com esses aqui e volto com você, então, já com esses módulos unidos. Com os primeiros 10 módulos costurados um ao outro, então, ficou assim, aqui eu tenho 2, aqui mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8 e mais 2, 10. Então, eu sempre vou ter esse espaço aqui entre os módulos. Aqui eu tenho, o espaço vai ser sempre de 2 blocos, aqui nesse espaço vazio, aqui eu tenho 2 blocos nesse módulo, 2 blocos aqui nesse, 2 blocos nesse e 2 blocos nesse, que vai ser o espaço que depois nós vamos preencher aqui. Então, vai ficando dessa forma aqui. Ok? Então, aqui com os primeiros 10 módulos já costurados um ao outro, nós vamos agora colocar o módulo aqui da quina. Então, vai ficar assim. Nesse módulo aqui da quina, que vai ser apenas um módulo aqui em uma das pontas e o outro lá na outra ponta, eu vou costurar aqui, nos 2 módulos, eu vou ficar aqui com um módulo vazio aqui no meio. Então, vou ter apenas um pequeno triângulo aqui. Então, vou fazer a costura aqui, daqui pra cá. Nesse módulo de cá, eu também vou fazer essa costura, então, vamos ter esse pequeno triângulo aqui, ok? Então, vou fazer a costura aqui e já, costurando aqui nessa ponta, no módulo de cá, e aqui salto um bloco aqui de distância e depois faço essa outra costura aqui. Então, vou costurar esse módulo aqui nessa ponta e pego o outro módulo, que nós estamos trabalhando aqui com 12 módulos, e costuro lá na outra ponta e já volto te mostrando como ficará.